Bom, então seja bem-vindo. Vou falar um pouquinho sobre como que a gente faz para estruturar a jornada do usuário e, consequentemente, criar a máquina de vendas, tá? Então acho que alguns alinhamentos, o que eu vou apresentar agora é um framework, tá? Então não é uma receita de bolo, não é algo que funciona exatamente igual para todo mundo, é sim um racional que a gente utiliza para partir do zero, para começar uma máquina de venda, para estruturar uma jornada do usuário ou, consequentemente, otimizar ela. Então qual que é o passo a passo que a gente utiliza, tá? A gente sabe que todas as empresas têm esse desafio, né, que é pegar um cliente que tem um envolvimento fora do produto e fazer com que ele tenha um envolvimento dentro do produto, ou seja, um não cliente virar um cliente. Ah, e nessa jornada, a gente sabe que ele vai ter ali ao longo do tempo interações que vão ter etapas dessa interação e de acordo com essas etapas ele vai interagindo com o conteúdo. Então ele passa de ter acesso a conteúdo fora do produto e depois ele passa a ter conteúdo dentro do produto. Ele passa a ter interação com conteúdo dentro do produto. E aí ele vai passar para os canais de aquisição, vai ser um visitante, né, então acessou o nosso site, por exemplo, ou baixou o nosso aplicativo, vai ter uma qualificação, de acordo com o perfil que esse cliente tem. Vai ter ali uma qualificação de marketing e vendas, né, então o MQL e SQL. Depois disso ele passa a ser um cliente ativo e um cliente fiel. Mas antes de tudo isso, geralmente todos os projetos que a gente toca, a gente passa por essas dores, né, isso se repete. Antes disso, a gente tem algumas etapas que a gente anexou nessa composição da jornada, onde a gente analisa o mercado. Então, a gente busca entender quanto de dinheiro tem nesse mercado, mas também quantas pessoas tem nesse mercado, porque isso também nos dá uma visão estratégica de como que a gente vai vender. Muitas vezes acontece a gente ter um mercado com muito dinheiro, porém com poucas pessoas que estão com este dinheiro. Então, é diferente o processo comercial. Às vezes eu não posso atingir para um canal de aquisição uh, 100 empresas que eu vou vender no Brasil, por exemplo. Então a gente analisa toda a parte de produto, muito olhando para o lado do cliente, né? Porque muitas vezes a gente tem muitas funcionalidades dentro do produto e o cliente não está pronto para analisar todos. Então a gente mapeia todas as funcionalidades, todas as categorias e também o produto inteiro, né, o produto em si, para que a gente entenda como vender esse produto em parte, como entender a jornada do cliente em cima do produto. Depois a gente mapeia todos os benefícios, os nossos concorrentes, né, o que a gente ganha dos concorrentes, o que a gente perde dos concorrentes, o que a gente admira dos concorrentes. A gente tem isso tudo mapeado. A gente mapeia todas as provas sociais, porque isso nos ajuda a fazer com que o cliente tenha acesso mais rápido a todo o processo de confiar na gente, né? Então, pô, eu atendo empresas grandes, eu atendo essa empresa, atendo 10 empresas, atendo 20 empresas. Isso traz uma confiança para o cliente para que ele tome aquela decisão de estar nos contratando, de estar usando nossa ferramenta. Depois a gente mapeia nossos públicos-alvo, né? Então aqui a gente olha muito para tudo que a gente consegue medir do público. Então, se eu sei que o meu público são mulheres de 35 a 45 anos que estão em São Paulo e usam o TikTok, por exemplo, eu não vou estar no LinkedIn mostrando um conteúdo para quem está no Rio Grande do Sul. Então, a gente já consegue ser mais assertivo mapeando esses públicos-alvo que a gente vai estar nessa jornada. Depois a gente mapeia nossas personas, né? Então, quais são as dores, quais são as dificuldades que elas têm, porque daí a gente também consegue se conectar mais rápido, né? Porque a gente está sempre solucionando problemas. A gente não está vendendo um software, a gente não está vendendo uma consultoria, a gente está ajudando o cliente a resolver um problema dele. A gente mapeia todas as objeções e com as objeções a gente já mapeia onde quebrá-las, né? Então, eu gosto sempre de usar o exemplo do frete grátis. Por que a gente recebe um anúncio no Facebook, no Instagram e tem lá frete grátis? Porque é a maior objeção do e-commerce. Então, se eles já quebram essa objeção antes mesmo do cliente entrar no site, a tendência é que ele consiga ter uma conversão maior. Depois a gente mapeia como chamar a atenção do nosso cliente e também como criar ofertas. Então a gente faz tudo isso aqui, porque quando a gente termina essas etapas, basicamente a gente está pronto para ir para o mercado. Por quê? Porque eu sei o tamanho do mercado, eu sei quantas pessoas eu posso me comunicar, então eu já tenho uma visão mais estratégica de quais canais, qual processo que eu vou utilizar. Eu já sei o problema do meu cliente, então eu consigo fazer até um processo de venda consultiva de uma forma muito mais rápida. Eu sei como que meu produto soluciona a dor desse cliente, eu sei quais os benefícios, eu sei aonde que esse cliente está, eu sei como me diferenciar dos concorrentes e até dizer o que que eu perco desse cliente, desse concorrente, então, ó, isso aqui eu perco, mas eu ganho naquilo. Eu sei como quebrar as objeções, eu sei como gerar efeito manada, né, como fazer com que esse cliente confie mais a gente, sei como chamar atenção e também como criar as ofertas para diferentes públicos.
E aí o pessoal sempre acha que a gente vai para canais de aquisição, né, na verdade não, na verdade a gente vai para o final da fila. A gente faz uma engenharia reversa, por quê? Porque se a gente entende quem é o nosso cliente real, a gente entende quem é nosso cliente ativo, a gente entende quem é nosso cliente, a gente entende como que foi feita ali a nossa qualificação de vendas e também a nossa qualificação de marketing. E aqui que a gente começa a fazer o alinhamento. Então a gente começa a pegar dados de todas as etapas para criar o lead score. Então a gente compõe o lead score olhando para o nosso cliente real, mas também olhando para a estratégia da empresa. Então, se eu estou meu cliente real hoje são a indústria de móveis, mas eu quero atender a indústria metal mecânica, eu vou adicionar isso na minha estratégia. Então, isso vai compor o meu lead score para que a gente consiga aí fazer as passagens de bastão de acordo com os times, de acordo com as pessoas que vão estar operando toda a jornada. E aí sim, a gente vai a canais de aquisição. A gente abre em mais de 26 canais de aquisição, justamente pela complexidade que cada canal tem. Né? Muitas vezes a gente olha, Google Ads é um canal. Perfeito, quando eu trato ele como Google Ads, ok. Só que quando eu me coloco no lugar do cliente, a interação que eu tenho com o vídeo é diferente da interação que eu tenho com uma rede de pesquisa, que é diferente da interação que eu tenho com a rede de display. Então a gente entende que, de acordo com a interação do cliente, cada canal é um canal. Então, se eu vou fazer um anúncio no Facebook e esse anúncio vai aparecer na rede de pesquisa de um parceiro, desculpa, no site de um parceiro, isso aqui acaba ficando individualmente, tratado individualmente, porque são momentos diferentes. São clientes que estão em momentos diferentes. Eu posso pegar a mesma pessoa e mostrar um anúncio para ela lá no site XPTO, pela rede de display do Google. E essa mesma pessoa ir até o Google e fazer uma pesquisa na rede de pesquisa, e isso daí pega o cliente em diferentes momentos. Né? Então eu não estou esperando algo e estou surpreendido quando eu vejo uma imagem. Agora, quando eu estou esperando uma resposta, eu vou lá e a interação é muito maior. Tá? Então a gente separa os canais de aquisição, e aí sim a gente começa a entender qual canal de aquisição que a gente vai trabalhar com, de acordo com o perfil daqueles públicos-alvo que que a gente mapeou anteriormente. E aí sim a gente vai olhar como é que a gente vai receber esse nosso cliente. Ele vai cair no meu site. Basicamente nós analisamos quatro verticais. Né? A gente analisa a performance do site. Né? Não adianta eu ter um site bonito se demora para carregar. Isso prejudica a usabilidade do cliente, isso faz com que o Google nos penalize, isso faz com que o processo todo seja modificado. E aí a gente olha toda a parte de estruturação de conteúdo, né, porque o conteúdo tem que guiar o usuário para chegar até um lugar. Então, performance, conteúdo, pontos de contato, né, então como é que o meu cliente se conecta comigo, né, e dos testes que a gente faz, geralmente quanto mais pontos de contato a gente tem, maior nossa taxa de conversão. Então, se eu trabalho com WhatsApp, se eu trabalho com formulário, se eu trabalho com chat, a tendência é que mais pessoas venham falar com a gente. E aí a gente tem uma composição como quarto item, que é como que tudo isso se conecta. Como que as páginas se conectam entre elas, como que eu consigo estar estruturando que o cliente consiga se fazer um autoatendimento para que ele aprenda mais sobre o meu produto. E isso me ajude lá na frente a vender com uma forma mais simples. E a gente olha muito para métricas, né? Obviamente, a partir do momento que a gente está definindo as etapas, que a gente está definindo o que acontece em cada etapa, a gente começa a olhar muito para números. E a gente a gente não olha para milhões de números, a gente gosta de olhar para grandes números que dizem muita coisa. E quando a gente precisa, a gente mergulha. Né? Então, legal. Qual que é a nossa taxa de conversão geral, global? Ok, foi 5%. Beleza, agora vamos olhar por canais. Agora vamos olhar por vendedor. Agora vamos olhar por pré-vendas. E aí a gente consegue ir aprendendo com o processo. A gente consegue ver o que um está fazendo que está dando mais certo. E obviamente a gente tem de um lado, né, a taxa de conversão, né, a gente olha muito, e aí depois a gente vai estar olhando muito para upsell, cross-sell, indicadores, churn também, né, uma coisa que a gente olha muito, motivos de churn, porque acontece muito do cliente dar churn, às vezes não é nem porque o produto não é ruim, ou enfim, por vários motivos, né, mas às vezes acontece que o processo comercial ele está errado, ou até mesmo o processo de geração de demanda de marketing. Então a gente olha muito para isso, para entender como que a gente consegue prever esse churn e como que a gente consegue fazer com que as pessoas não cheguem a este ponto, olhando também para a geração de demanda. Então,
Quando a gente termina essa primeira etapa, a gente fica com, então, com todas as análises de mercado, produto, benefícios, concorrentes, prova social, público-alvo, persona, objeções, atenção e oferta. Então a gente cria todo esse racional e isso tudo sustenta toda a estrutura que a gente vai fazer. Então, se eu vou fazer um post para rede social, por exemplo, o primeiro passo é qual que é a dor do meu cliente, qual que é a dúvida dele, qual que é o desejo dele, o que, que ele está precisando. A partir do momento que eu sei qual que é a dor que ele tem, eu vou propor uma solução que, obviamente, eu vou compor com o meu produto. E às vezes o meu produto não é o produto inteiro, às vezes só uma funcionalidade. Então, isso tudo que a gente fez na parte de planejamento, a gente faz toda a estruturação para que esteja a equipe, o time, enfim, a startup, a empresa esteja pronta para fazer todos os processos acontecerem da forma mais simples possível. Como é que funcionam os times, né? A gente brinca que tem sempre aquele jogo de empurra, né? E com a metodologia a gente consegue também criar passagens de bastão claras para todos, para que a gente consiga ter o marketing como gerador de demanda. Né? Então, o marketing vai gerar demanda para o comercial, e aí a gente define quais canais que marketing vai ser responsável. Geralmente, todos são responsabilidade do marketing, salvo prospecção ativa, que geralmente isso está dentro do comercial. Né? Então, a gente trabalha daí nesse caso como marketing sendo um apoiador. Então, marketing apoia as ações de prospecção ativa, marketing apoia ações de upsell e cross-sell, mas a responsabilidade ela passa pelo time comercial. Mas aí, obviamente, dentro de cada empresa a gente vai construindo tudo isso. Mas aqui os times funcionam assim. Qual que é a entrega de marketing? Gerar oportunidades para o time comercial. Perfeito. E aí a gente entra para o time comercial. Qual que é o papel do time comercial? Gerar clientes qualificados para o time DCS. E qual que é o time DCS? Qual que é o objetivo do time DCS? O objetivo do time DCS é receber essas vendas, fazer o onboarding, fazer o ongoing, fazer o processo que vai garantir que esse cliente esteja ativo na base por muito mais tempo. E quando surgirem oportunidades de upsell e cross-sell, ele devolve essas informações para que isso esteja conectado com todo mundo. E aí o time do produto, né, ali sustentando tudo isso. Então o produto ele vai estar sempre transitando entre todos os setores, porque a gente está ali para vender aquele produto, né, então é marketing de produtos, é venda do produto, é o CS do produto. Então o time de produto está sempre ali interagindo, sempre buscando melhorar para que esteja na estrutura como um todo rodando bem. E aí, o último ponto ali então, ferramentas e métricas, né, nessa jornada, a gente busca sempre trazer ferramentas de aquisição, ferramentas de marketing, aí ferramentas de CRM ou produto. Aí depende muito de como que a empresa funciona. Mas o que a gente busca além de tudo? Que tudo isso esteja conectado. Ou seja, se eu tenho um cliente que dá churn, o ideal é que eu devolva essa informação para a ferramenta de marketing, para que eu consiga, por exemplo, eu como gestor de marketing, consiga ir lá e dizer, olha, a gente fez essa campanha mês passado, trouxe muitos leads, trouxe muito lead qualificado, mas trouxe muito churn. O que aconteceu? Por que todo o processo estava bom, mas agora a galera está cancelando? Será que o produto está ruim? E aí ele começa a fazer teste em cima faz todo o processo de teste em cima das análises. Então, independente da ferramenta, a gente gosta de estar sempre conectado à jornada, né? Então, aí usando como exemplo, se eu uso lá um Moengage, por exemplo, eu uso um Insider para analisar meu produto, o ideal é que toda ação que é importante eu devolva lá para o Google Analytics, por exemplo, para que eu possa achar um relatório e ver quais os clientes que entraram em tal mês e deram churn em 3, 4 meses. Então a gente consegue devolver informações e aí eu consigo até tirar esse cliente de uma campanha de remarketing, por exemplo. Então eu não gasto mais dinheiro com ele já estava na minha base e deu churn. Eu consigo talvez entender o que pode estar errado na jornada através disso. Então a gente se preocupa muito em ter essas conexões para que a gente o fluxo vai ser sempre, né? Quando a gente pega da esquerda para a direita, né? Quando a gente pega um usuário, a gente está sempre gerando demanda. Né? Então, marketing gera demanda para comercial, comercial gera demanda para CS, e CS devolve principalmente com informações. E também geração de demanda, né? Vai gerar ali upsell e cross-sell, mas também acho que um dos pontos principais do CS é gerar informação para que todos os outros times consigam estar alinhados.
como a gente construiu o nosso MQL, como a gente construiu o nosso SQL, como a gente construiu as etapas de que é um cliente, o que é um cliente ativo, o que é um cliente real, fica muito mais simples dos times interagirem, saberem, ó, este teu processo está me prejudicando, ou, pô, como é que a gente consegue ajustar essa jornada aqui que tá ruim? Então, a gente consegue fazer isso. E também da clareza das responsabilidades, né? Isso acaba acontecendo com frequência. Muitas vezes eu já sou um cliente real da ferramenta, e eu recebo um e-mail marketing, que não faz sentido nenhum com a minha jornada. É que eu já estou mega consciente, eu já estou indicando clientes, e eu recebo e-mail marketing lá falando, os benefícios de usar a ferramenta, né? Então não faz sentido. Então, se eu estou naquela etapa, o responsável pela comunicação é o time daquela etapa. Então, o time de CS, ele é o responsável pela comunicação. O time de marketing pode ser um apoiador. E aí a gente consegue fazer as construções de responsabilidade entre os times ali. E a gente tem uma formulazinha da jornada do usuário, né, que a gente acabou construindo, que ela basicamente é a jornada de compra desse usuário, mais a jornada de venda da empresa e a geração de valor dentro da jornada do usuário, né. Então, a gente acabou estruturando isso, porque muitas vezes a gente pega empresas que estruturam a jornada olhando para dentro, olhando para o que o CEO quer, para o que o head do comercial quer, mas como é que o meu cliente compra? Como é que uma empresa grande compra? É igual uma empresa pequena? Geralmente não. Geralmente uma empresa grande tu vai passar por compliance, vai passar por contrato, vai passar por financeiro, vai passar por concorrência de compras, vai passar por homologação. Então todo esse processo que a gente traz antes é justamente olhar para o cliente, colocar ele no centro, entender como é que é a vida dele, e aí eu começo a trazer as minhas jornadas. Por quê? Acontece muito da gente entrar para um processo comercial, né, então vou entrar na empresa com uma prospecção. Mas se eu sei que aquele cliente faz a homologação dos produtos, talvez eu consiga já entrar por homologação, e o dia que ele quiser comprar de mim, eu vou ser muito mais efetivo, porque eu já vou estar com o produto homologado para ele, já posso até mandar o contrato para ele ler, já pode passar por jurídico, e tudo isso é tempo. Então a gente consegue acelerar muitas coisas. A gente fez algumas simulações e contratações longas, contratações que o processo comercial ele é complexo. A gente mapeou que ele acontecia em 90 dias. E com as simulações que a gente estava fazendo, adiantando as etapas e entrando em diferentes processos ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que a gente entrava no comercial, a gente entrava em homologação e a gente também entrava no jurídico. Aí, com isso, a gente já tinha o prazo estendido, né? Então a gente já trabalhava com o tempo andando em paralelo. São coisas pequenas que a gente descobriu olhando a jornada de compra. A gente não olhou para nós, a gente não olhou para a empresa, a gente olhou para o cliente, como que ele compra. Não adianta eu querer impor algo que o cliente lá na ponta não vai conseguir passar. E aí, um dos pontos que a gente bate bastante, né, que, na verdade o maior desafio de vender produto inovador, ele está na educação, né, não é o processo comercial em si, é como que a tua ferramenta, ela entra na vida da pessoa, né, porque a vida inteira ela ficou batendo martelo, e agora se eu vou lá e apresento para ela um martelo com pressurizador, que não precisa bater mais, que vai poder produzir 3, 4 vezes, talvez ele não entenda isso no primeiro momento. Agora, se eu consigo mapear a jornada dele, como é a vida dele no dia a dia dele, e eu anexo ali tudo que eu gero de valor para ele, isso funciona muito mais fácil, né. Então a gente pega casos de, produtores rurais que a vida inteira fizeram um processo igual e a gente vai lá e diz: "Cara, tu não precisa mais olhar para o teu animal para saber se ele tá doente. Eu posso te mandar uma notificação no celular". E, tipo, imagina tu cresceu naquilo, 40, 50, 60 anos fazendo a mesma coisa, e da noite para o dia tu vai mudar totalmente o teu processo, né, e não vai precisar olhar para o animal e sim vai olhar para uma notificação do celular. Então isso às vezes afasta esse cliente, às vezes ele começa a retrair, porque é muito diferente para ele. E qual que é o exercício que a gente faz? A gente coloca o processo dele em primeiro lugar, tá. Então, toda a jornada que a gente constrói, quando a gente vai apresentar um produto, ele começa com o processo do beneficiário. Então o barão acorda de manhã, ele pega o computador dele, vai lá, faz isso, isso, isso. Depois que a gente mapeou essa vida dele, a gente entende como que o nosso produto está ajudando ele em cada etapa. Então, olha, aqui nessa etapa número 1, eu te ajudo assim, assim, assado. Na etapa número 2, eu te ajudo assim, assim, assado.
Na etapa número 3, eu não te ajudo. Eu não tenho funcionalidade para essa etapa, mas até tem um parceiro aqui, caso tu queira contratar. Na etapa 5, 6, a mesma linha. Depois que a gente faz isso, a gente coloca os benefícios que a gente tem em cada etapa, né. Então, a gente olhou o processo, trouxe as funcionalidades, trouxe como que a gente ajuda, depois a gente trouxe os benefícios. "Pessoal, a gente tem esses benefícios em cada etapa, então o que que isso aqui é muito legal? Por que que isso aqui gera muito resultado?" Porque às vezes o meu cliente, ele não tem problema na etapa 1, não tem problema na etapa 2, não tem problema na etapa 3, não tem problema na etapa 4, nem na 5, ele vai ter na sexta. E aqui ele consegue enxergar o ganho dele usando a ferramenta. Talvez ele não tenha consciência que todas as etapas ele tem problema, mas naquele primeiro momento, ele bateu o olho e ele viu aquilo dali, porque a gente tá mostrando como expert. Se eu apresento para ele que eu entendo o dia a dia dele, é muito mais fácil ele dizer: "Cara, pô, esse cara aqui realmente fez um trabalho bem feito, realmente ele olhou para mim, realmente está entregando algo de valor". E aí, por último, a gente traz os agentes do processo, tá. O que que acontece muito? Acontece muito de quem contrata não é quem usa, e a maioria das vezes só se preocupa com quem contrata. "Ah, eu vou vender para o médico", aí eu vou lá, bato na porta do médico, converso com o médico adorou, comprou. Só que o médico não vai ficar o dia inteiro usando aquilo. Quem vai ficar o dia inteiro usando aquilo é a secretária. Então, se a secretária não está anexada, se ela não está composta na jornada, a tendência é que tenha um boicote. Então, quando a gente traz não só a vida da pessoa, mas também a vida do ecossistema que ele tá vivendo, a gente gera valor para todo mundo. Então, fica muito mais fácil tu comprar o time inteiro, né. Então, por exemplo, um RP. A pessoa a vida inteira fez controle em planilha, aí do nada ele tem que ir para o sistema. Se eu não comporto isso, esse meu funcionário, enfim, essa pessoa que é responsável pode começar a reclamar, e daqui a pouco chega um momento que ela diz: "Ah, então vamos parar, vamos voltar para o outro". Aí tu tem um churn não porque a tua ferramenta é ruim, não porque o cliente que comprou tá infeliz com a ferramenta, mas sim porque o time não abraçou. Então isso aqui ajuda a compor todo mundo. Cliente no centro sempre, né, então tudo que a gente vai fazer, a gente pensa nisso, né, a gente estrutura isso para que seja simples da gente tomar decisão. Então, eu vou mandar um e-mail para o cliente, faz sentido esse e-mail para ele? Isso aqui vai ajudar ele em alguma coisa? Isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? Então, toda tomada de decisão fica muito mais simples quando a gente tem essa perspectiva. E essa jornada mostra o quanto que a gente é expert no processo, né, então mostra como é fácil essa absorção do como funciona para esse usuário, porque a gente olhou para a vida dele e veio dizendo como que a gente ajuda ele nessa jornada. Bom, pessoal, eu acho que para fechar, ah, a melhor ação de growth da sua startup, da sua empresa, enfim, do seu negócio, é uma jornada bem estruturada. É uma jornada simples e coesa para o usuário e para o time. A gente foca muito nisso, porque muitas vezes a metodologia de growth ela está inserida, né, tudo que a gente vai testar, a gente trabalha em cima da metodologia de growth hacking para otimizar. Mas não adianta eu testar algo que eu não meço, não adianta eu testar algo que eu não sei se aquilo dali é bom ou ruim, eu só vou talvez mexer um número, então trouxe 1 milhão de leads, tá, mas nem eu no meu site eu pergunto nome, e-mail e telefone. Eu não sei se aquele lead é bom ou ruim, eu não sei se aquele enfim, eu não tenho um lead score. Então adiantou eu fazer um super teste de growth para trazer um monte de gente que talvez eu não vou nem conseguir atender direito. Então foque em estruturar muito bem a jornada do usuário, para que depois disso, aí sim, tu vai ter toda a tua jornada de máquina de vendas criada, e com isso tuas ações de growth vão ser mais eficientes. Ah, a gente pega muitos casos e que às vezes a gente tem a meta batida dentro de casa, porque a gente tem clientes que podem fazer upsell e cross-sell, então a gente não se preocupa em olhar só a aquisição de clientes, a gente olha toda a jornada mesmo, para entender o que a gente tem de gargalos e oportunidades lá dentro. Então, esse é o nosso recadinho final e estamos à disposição aí qualquer dúvida.